Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 17. Estimulado por Beatriz, Dante se dirige a Cássia Guida para saber acerca do que ouviu sobre seu futuro durante a peregrinação pelo inferno e o purgatório. O trisavô narra-lhe o doloroso exílio e conta também quem o acolherá fora de Florença. O poeta ainda pergunta se deve escrever sobre tudo o que viu nessa sua viagem e recebe como resposta um enfático sim de Cássia Guida, que exorta a fazê-lo sem nada esconder. Sentia-me como aquele, por causa do qual até hoje os pais são prudentes com os filhos. Ele se refere a Faetonte, filho de Hélio do Sol e Clímene. Ele procurou a mãe para saber se era verdade o que diziam sobre sua paternidade. Num célebre episódio narrado por Ovídio nas Metamorfoses. O pai lhe cede o carro do Sol, com o qual Faetonte provoca uma série de acidentes na terra por não saber guiá-lo. Que se dirigiu a Clímene para saber se era verdade aquilo que ouvira sobre ele. Isso perceberam Beatriz e a divina luz que por mim havia se descolado da cruz. Então disse-me minha senhora: lança para fora a chama do teu desejo, de modo que saia bem claro o que se lhe passa por dentro. Não para que nosso conhecimento cresça, mas para ajudá-lo a dizer do que tem sede e os outros possam sorvê-lo. Ó cara raiz, que tão alto te elevas e vê as coisas contingentes antes de elas o serem, mirando o ponto em que todos os tempos se igualam, assim como os homens sabem que não pode haver dois ângulos obtusos num triângulo, enquanto eu suba ao lado de Virgílio o monte onde as almas se curam e descia ao outro mundo morto. Foram ditas palavras duras sobre meu futuro, ainda que eu me sinta como um sólido cubo em face dos golpes do destino. Gostaria então de saber o que a fortuna me prepara, pois o mal que vem em forma de seta vem muito lentamente. Assim, eu disse à luz que falara comigo havia pouco, e como queria Beatriz, o fiz confessando-me completamente. Então o amoroso pai respondeu-me, não como circunlóquios, com os quais os pagãos se esvicavam antes de o Cordeiro de Deus ser crucificado, mas em uma língua precisa e com palavras cristalinas. Oculto em sua luz, mas visível pelo brilho que emanava de seu sorriso, disse: a contingência que só em vosso mundo está é vista pela mente eterna num quadro só. Isso, porém, não torna necessário o contingente, assim como uma nave que desliza pela corrente não se guia pelo olhar no qual se espelha. Do mesmo modo como chegam aos ouvidos as doces músicas dos órgãos, vi teu futuro. Assim como Hipólito partiu de Atenas por causa da desapiedada e pérfida madrasta, ele se refere a Fedra, que acusou Hipólito, filho de Teseu, de a ter seduzido. Tu terás de sair de Florença. Isso se deseja e se aproxima, e logo será feito por quem, dia a dia, mercancia o próprio Cristo. A culpa cairá sobre a vítima, como costuma acontecer, mas a vingança revelará a justiça de quem a distribuiu verdadeiramente. Deixarás tudo o que mais te apraz, e isso é o que a seta do exílio atinge primeiro. Além de provares o amargo sal do pão alheio, sentirás o duro golpe de cair e ter de subir por degraus desconhecidos. E o que mais pesará em teus ombros será a companhia má e tola com a qual te arrastarás nesse vale. Grei ingrata, estúpida e ímpia, irá voltar-se contra ti, mas muito rapidamente verá, ao contrário de ti, a fronte ensanguentada. Tal ação será a prova da sua bestialidade, o que mostrará ter sido bom, de tua parte, seguires o próprio caminho. Ele se refere que, condenada por Dante, tratava-se de uma tentativa malograda nos primeiros anos do século
14. Dos brancos, os guelfos, de voltarem a Florença. O teu primeiro refúgio, a tua primeira morada, serão fruto da cortesia do grande Lombardo, em cuja insígnia vê-se uma águia no topo de uma escada. Ele se refere a Bartolomeu della Scala. Por ti terá tão boa consideração que fará antes de pedires o que entre vós mortais é comum, é retardar. Ele se refere que Bartolomeu oferecerá a hospitalidade antes que Dante a pedir, contrariando o costume. Com ele conhecerás aquele no qual foi impressa a marca da forte estrela. Ele está se referindo a Can Grande, o filho mais novo de Bartolomeu, que virá a ser o senhor de Verona. Forte estrela é Marte, sobre a qual irá empreender obras notáveis. Ninguém percebeu isso ainda, dada a sua idade, pois os céus giraram apenas 9 voltas desde que ele nasceu. Mas antes que o Guasco engane o grande Henrique, ele se refere ao Papa Clemente V e ao imperador Henrique VII, aquele que procurou sabotar a coroação deste em 1312. Sua virtude brilhará por desdenhar tanto a prata quanto o cansaço. Seus feitos serão de tal modo conhecidos que nem mesmo seus inimigos poderão calar-se diante deles. Confia nele. Suas ações beneficiarão e ajudarão muita gente, mudando a vida de pobres e ricos. E o que direi sobre ele guarda na memória, e sobre isso não digas nada. Então falou coisas incríveis, mesmo para quem as presenciou. Filho, estas são as explicações sobre o que lhe foi dito. Eis agora as insídias que no correr de poucos anos se revelarão. Não inveje teus inimigos, pois tua vida irá prolongar-se muito mais que a deles, e ainda verás ser punida a perfídia cometida por eles. Depois que, calando-se, a alma santa achou concluída a tarefa de tecer a trama na tela que eu lhe apresentara, como alguém que, sem entender direito, além de clamar pelo conselho à pessoa que ama, vê e deseja retamente arguir-lhe. Vejo então, meu pai, como o tempo corre para desferir-me seus golpes, que mais duros são a quem não está preparado para recebê-los. Por isso é bom que me previna e me arme, pois se perderei a terra que me é tão cara, não perderei outras coisas mais pelos meus versos. Provocarei muito de sabor ao contar aos outros o que aprendi lá embaixo, no mundo da dor sem fim, e mais adiante no monte de cujo cimo fui levado para o paraíso pelos belos olhos de minha senhora, onde de luz em luz caminhei. E se eu não for amigo da verdade, temo perder a fama entre aqueles que chamarão de antigo este tempo em que vivo. A luz na qual brilhava o tesouro que ali encontrei resplandeceu ainda mais, tal como um raio de sol refletido no espelho de ouro. Então disse: aquele com má consciência de si ou dos seus sentirá em si vergonha de tuas palavras bruscas. Apesar disto, afasta toda mentira de teus versos. Manifesta a tua visão completa e deixa cada um esfregar as unhas onde te sente coçar. Pois se tua palavra desagrada a primeira prova, será nutriente vital, quando mais tarde for digerida. Este teu clamor fará como o vento que bate nos pontos mais altos, e isso te honrará. Por isso, foram-te mostradas nessas esferas, no monte e no vale doloroso, apenas as almas célebres. Pois quem ouve não para nem crê em exemplos de quem desconheça a origem. Tampouco acerca de um tema pouco evidente. Fim do canto 17.